Olá, como vai? Tudo bem com você? Espero que esteja bem. Nesse final de semana nós comemoramos o Dia dos Pais. E eu sempre repito no Dia dos Pais que ser pai é o mais próximo que um homem vai chegar de conhecer o coração de Deus. Porque Deus é Pai. E quando nós amamos nossos filhos, nós começamos a compreender de que maneira Deus nos ama, ainda que o nosso amor seja infinitamente menor do que o amor de Deus por nós. E para esse Dia dos Pais, eu gostaria de meditar numa das parábolas que mais toca o meu coração. Ou talvez a que Jesus contou e que me fala de maneira mais profunda, como filho, como pai. E o texto nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 15, os versos 11 a 32, que eu leio para você. E Jesus disse ainda: Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então, procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda, a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos seus empregados: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: O que é que está acontecendo? O empregado respondeu: O seu irmão voltou para casa vivo e com saúde, por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: Faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Essa história é muito impactante e ela tem detalhes que às vezes nos escapam durante a leitura. Portanto, eu vou pedir licença para você para recontá-la, para nós passarmos alguns detalhes. Jesus contou essa parábola porque estava sendo acusado pelos fariseus e por outras pessoas de ele andar com pecadores. Ora, quando a gente diz fulano é pecador,
e eu não sou, automaticamente estou me colocando num patamar superior a das outras pessoas. E era isso que estava acontecendo naquele momento. As pessoas estavam olhando para prostitutas, olhando para os cobradores de impostos, olhando para as pessoas que não eram benquistas e não tinham uma boa fama e dizendo, puxa, se Jesus fosse bom, ele não se misturava com esse povo. E por isso Jesus conta essa história. Ele quer nos conduzir para fora desse raciocínio enganoso, desse horizonte errado. E por isso ele conta as parábolas que vieram antes e conta essa também aqui. Bom, a história é bem clara. Um pai que tinha suas terras, suas produções, tinha 2 filhos. E um certo dia, o mais novo chega para ele e pede a sua parte na herança. Bom, eu não sei o que vocês entendem, mas herança é algo que vai para os filhos quando o pai morre. Em vida, ele não tem obrigação nenhuma de dividir a sua herança. Eu acho que se fosse um pai como nós aqui, teria dito ao filho, olha, espera eu morrer. Quando eu morrer, aí você tem o seu dinheiro, vai ter a sua parte da herança. Mas prestem atenção, como é esse pai? Ele não é um pai comum, ele não é um pai como nós. Ele com tristeza abre lá, vende um pouco de terra, vende animais, pega da sua reserva, do seu dinheiro e dá o tanto de dinheiro, não só para o filho mais novo, mas ele também já faz a divisão para o filho mais velho. Não é dito que ele paga o filho mais velho. O filho mais velho fica lá trabalhando nas terras, cuidando das coisas do pai, mas sabe, aquela parte é sua, por herança. Tudo é herança, porque o filho mais velho levou em dinheiro. E aí que faz o filho mais moço? Ele é seduzido pelas coisas do mundo. E o mundo vai nos seduzir sempre com 3 coisas. 3 palavras definem isso: riqueza, poder e prazer. E assim ele vai atrás desses deuses, desses falsos deuses, e gasta a sua vida servindo a eles. E por um certo tempo, tudo parece que está indo muito bem. O problema é que o inesperado chega e vem uma grande fome naquele país para onde ele foi. E sabe, quando existe fome, não dá para comer dinheiro. E ele se viu, de repente, sem nada, sem o prazer da vida, sem o poder e sem a riqueza. E todos aqueles amigos que lhe acompanhavam nas suas farras, nas suas festas, de repente ele percebe que não eram, na verdade, seus amigos. Eles eram amigos do dinheiro dele. E por isso eles desaparecem. Para sobreviver, ele consegue um emprego num lugar onde criam porcos. E aqui nós temos que observar com atenção. Para o judeu, o porco é um animal impuro. Causa nojo para ele. Ele não trata com porcos. Isso seria se tornar impuro, seria se ter a mais baixa posição que alguém pode ter. Ter que cuidar de porcos. Pior, os porcos ganham comida e ele não ganha. Ele quer desviar alguma coisa dos porcos, mas os donos dizem, isso é para os porcos, não é para você. A sua vida está uma miséria. E no meio da miséria acontece o milagre. Ele cai em si. E aí ele lembra da casa do pai. E na casa do pai, ele lembra que os empregados eram melhor tratados. Não faltava comida para os empregados. E aí ele pensa, eu vou voltar para casa e pedir um emprego para o meu pai. Mas aqui tem um problema. Ele está preso na lógica desse mundo. E esse mundo funciona na lógica do mérito, do castigo e da recompensa. Se você trabalhou bem, se você obedeceu, se você foi bom,
A gente imagina, você tem direito a uma recompensa. E se você foi ruim, se você desobedeceu, você tem direito a castigo. Há cristãos que têm sérios problemas com isso, porque têm um relacionamento com Deus baseado nisso, no mérito, no castigo e na recompensa. E o filho pensa, eu não tenho direito a perdão. Eu não tenho direito a nada. Mas eu vou apostar. Eu vou voltar para casa. Filho, eu não tenho mais direito de ser. Ser tratado como filho está além do que o pai pode me dar. Mas quem sabe ele se apieda de mim e me dá um emprego. E não é narrada a viagem dele de volta para casa. Mas eu acredito que tenha sido uma viagem de medo, de receio, de expectativas, encontrar o pai, encontrar o irmão. E ele vem de longe, pela estrada poeirenta, não tem mais sandálias nos pés, sua roupa deveria estar em frangalhos. Ele era, talvez, a visão de um mendigo. Se o irmão mais velho tivesse visto ele nessa situação, talvez tivesse dito, bom, aí está a recompensa. Aí está o castigo. Foi feito justiça. Porque esse é o sentimento. Mas quem viu o filho chegando não foi o irmão. Foi o pai. Parece que o pai pressente. Ele olha para longe, vê o filho chegando e ele enche o seu coração de amor. E é dito que ele corre. Um pai idoso sai em corrida em direção ao seu filho. E quando chega, não importa se o filho está cheirando mal, se ele está em trapos, o pai o abraça e o beija. E eu imagino esse pai sem querer soltar o seu filho. Imediatamente, o filho começa o discurso que ele ensaiou. E ele diz, pai, eu pequei contra ti, pequei contra Deus. Esse foi o reconhecimento. O reconhecimento do pecado é o reconhecimento de quem cai em si. Ele se sabe pecador. E quando ele está pronto a dizer, me trata não como um filho, mas como um empregado, o pai não deixa ele falar. Imediatamente o pai chama os funcionários e diz, tragam uma roupa de filho para ele, uma roupa boa. Botem no dedo dele o anel da família, que lhe dá o direito de ser filho. Aquele anel era como se dissesse, eu pertenço a essa família. Tragam calçados para ele. O pai o leva para casa. E o filho que esperava apenas um emprego, de repente recebe uma festa. Porque o coração do pai explode de alegria. Porque aquele filho voltou para casa. Tudo terminaria bem aqui. Mas agora, o outro filho estava trabalhando. E trabalhando no campo, quem trabalha no campo sabe, isso não é trabalho para gente que quer moleza. Trabalhar no campo é coisa para quem trabalha pesado. O filho volta cansado de mais um dia de trabalho. E quando ele vai chegando perto da casa, ele escuta música. E quanto mais ele anda, ele pensa, está acontecendo alguma coisa? Deram uma festa lá em casa e não me convidaram, não me avisaram o que é. Então ele chama um dos funcionários e diz, fulano, o que está acontecendo ali? E ele diz, olha, o teu irmão mais novo voltou para casa. E o teu pai de alegria deu uma festa. Mandou matar o bezerro que estava sendo criado para fazer o churrasco e fez uma festa para ele. E aí esse filho, ele também está preso no esquema de mérito, recompensa e castigo, no esquema da justiça humana. E aí ele se revolta. E eu tenho certeza que se você se colocar no lugar desse filho, você se revolta também. Porque nós também estamos presos nesse esquema.
Nós precisamos sempre ser lembrados e curados por Deus desse esquema de justiça humana. E aí ele se recusa a entrar em casa. Quem é que vem atrás dele? O mesmo pai que foi ao encontro do outro filho sai agora ao encontro desse menino. E quando o pai sai, o filho também já tem um discurso preparado para ele. E ele vai dizer: eu trabalho para você há tantos anos, eu estive aqui do teu lado, eu cuidei de ti, eu cuidei das terras, jamais fizesse uma festa dessa para mim. Mas agora, quando vem o teu filho, que gastou todo o teu dinheiro, que gastou com prostitutas, que jogou fora uma fortuna que tu deste para ele, tu faz uma festa. É como se o filho tivesse dito: eu não consigo te entender. Quem merecia a festa era eu, não meu irmão. E aí o pai tem que curar esse filho também. E tem que dizer a ele: meu filho, isso tudo aqui já foi te dado. É tudo teu. Mas filho, era preciso que o teu irmão mais velho fosse bem recebido. Ele não deixou de ser filho. Dinheiro é o de menos. No reino de Deus, o que vale é o amor e é o perdão. Os valores são diferentes. Eu acredito que as pessoas que ouviram a parábola de Jesus compreenderam muito bem o que Jesus estava falando. O pai tem amor ao perdido. Nós não temos amor ao perdido. Nós achamos, bom, se ele está se dando mal na vida, ele fez por merecer. Ele simplesmente colheu aquilo que plantou. Mas o que o texto está falando é da graça. E a graça, ela só é concedida a pecadores. A graça não é concedida a quem merece. Quem merece a graça é justamente o que está em desgraça. É justamente aquele que cai no seu pecado, que cai em si. Então o texto fala sobre o amor do Pai, fala do reino de Deus e dos seus valores. E eu gostaria de fazer algumas perguntas a respeito desse texto. A primeira: qual dos filhos você é? Se você é o filho mais novo e se identificou com ele, então não duvide do amor de Deus por você. Não importa como você está, qual o tamanho do teu pecado, volta para casa. O pai ainda olha para a porteira, ele olha lá para o horizonte esperando você chegar, não importa como você está. É tempo de voltar a Deus. É tempo de voltar ao abraço do Pai. Talvez você tenha dado por situações terríveis na sua vida. É tempo de voltar. Mas se você se identifica com o filho mais velho, provavelmente você é um cristão há bastante tempo, talvez tenha nascido numa família cristã, tenha seguido o que Deus tem para nós, a vontade de Deus, talvez você tenha se dedicado. Esqueça que você tem mérito. Esqueça que você tem direito a uma recompensa. Deixe isso com Ele. Você já é abençoado. Você é abençoado por poder viver com Deus. Você é abençoado por ter a companhia do Pai e por ter a herança toda para você. Não queira olhar para os que não merecem, entre aspas isso. Não queira olhar para o irmão que volta pecador como se o Pai não devesse aceitá-lo. Entra para a festa. Se alegra também pelo outro que veio. Também quero fazer uma segunda pergunta, e agora de ordem extremamente prática. Se você ainda tem seu pai, como é que está o relacionamento com ele? Será que é um relacionamento amoroso? Valorize isso. Mas eu também já encontrei casos de filhos que estão brigados com o pai. De filhos que disseram coisas terríveis, de pais que disseram coisas terríveis. Já sei de pai que disse para filho: então você não é mais meu filho.
Já sei de filho que disse para o pai, então você morreu para mim. As brigas entre pai e filho precisam ser resolvidas, mas não no nosso esquema de mérito, castigo e recompensa, mas do mesmo jeito que o reino de Deus funciona, com perdão, com amor, com graça. Então, se você não fala com seu pai há muito tempo, passe a mão no telefone hoje, agora. Ligue para o seu pai. Ah, mas meu pai vai me dizer coisas terríveis. Deixa falar. Faça a sua parte. Mostre que você voltou para casa. Não importa se ele não vai te estender o mesmo perdão, perdoe do seu lado. Perdoe da sua parte. Perdoe de graça. Não espera o dia do velório para os pés do caixão estar arrependido. Ganhe o tempo que está agora, que te é dado. Pai, se você brigou com seu filho, passe a mão no telefone. Chame ele agora, de volta para casa. Ah, mas meu filho falou coisas terríveis e ele vai dizer, vale o mesmo raciocínio. Não importa. Humilhe-se, exponha-se. Amar é arriscar. Perdoe do seu lado. Não vá viver uma vida amarga, porque seu filho não foi justo com você. Por último, irmãos, vocês brigaram entre si? Talvez você tenha sentido que você ficou com a carga de cuidar do pai, enquanto o seu irmão levou a vida tranquila. Talvez você sentiu que para você ficou a pior parte. Talvez é você quem está cuidando dos pais na velhice. Tente olhar isso como bênção de Deus, de você participar, de poder cuidar do seu pai. Olhe como bênção de Deus você ter tempo para estar com ele, ainda que ele esteja doente, ainda que ele não te reconheça mais, ainda que você precise dar banho nele. Se alegre por ter o seu pai. Irmãos, vocês brigaram por dinheiro, talvez por herança. O dinheiro é para ser usado. As pessoas têm que usá-lo, e não ele usar as pessoas. Se vocês brigaram por dinheiro, saibam que esse é o pior dos motivos. O dinheiro é um Deus muito cruel, ele exige tudo, tira tudo. Está na hora de perdoar, está na hora de esquecer. Não importa se você vai ter o seu dinheiro de volta ou não. Esse não é um bom motivo. O reino de Deus não é movido por isso. O reino de Deus, novamente eu digo, é movido por graça e amor. Então, no Dia dos Pais, que haja amor, de pai para filho, de filho para pai. E eu desejo que assim Deus te abençoe, que você possa desfrutar com alegria, com prazer, a bênção de ter o seu pai. Amém.